Livro de Geografia em mãos, coloca na página 26. Página 26. Aspectos da transformação das paisagens. Então, nós aprendemos que em todo lugar que nós olhamos, nós temos um tipo de paisagem. E essas paisagens, elas sofrem transformações que podem ser através do tempo e transformações que acontecem através do ser humano. O lugar que nós moramos também já sofreu várias transformações, desde o começo dos tempos até os dias de hoje. São transformações que o tempo fez e também foi transformações que o homem fez. Vamos fazer a leitura da página 26 para conhecer esses aspectos das transformações nas paisagens. As paisagens são bem diferentes uma das outras. Isso é o resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como modificamos a natureza. A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para outro. Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem. O clima, o relevo e a hidrografia são alguns desses aspectos. Então, aqui nós temos aqui um dia quente, nós temos aqui um dia um tempo, que está todo tampado, as nuvens carregadas, folhas secas. E aqui nós temos o tempo da noite, tá? Com os prédios em uma cidade. Além do homem modificar a natureza, nós vimos aí no texto que um dos aspectos da modificação da natureza se dá através do clima, isso mesmo. Então, dependendo do clima que estamos, a natureza ela é modificada. Aqui nós temos a imagem de um clima na nossa natureza, tá? Então, aqui nós temos a imagem quando o clima está com o sol muito quente, o tempo está seco. E aqui nós temos a imagem de um clima, aonde que está propício aqui para a plantação, para o plantio, aonde fica tudo verdinho, o mato fica verdinho, tá? Então, no período assim que está aquele tempo agradável, a gente percebe muito isso, o mato verde. Período de muito quente, muito calor, a gente vê o mato seco, as folhas secas, e a gente percebe também que em determinadas regiões, onde não chove muito, lá, dependendo do que você for plantar, não nasce devido ao clima, tá? E isso também acaba afetando o que? O solo. Então, o solo lá é um solo aonde não... por mais que você planta naquele solo, ele não está preparado para nascer uma plantinha ali. Então, nós vimos aí que o clima acaba fazendo que a nossa natureza se transforme. Vai depender do clima que está naquela região. Por isso, nós temos que regiões aí... são boas para o cultivo de determinadas plantas, determinados frutos, verduras. Outras regiões já não é muito bom, não nasce nada, tá? E o clima também causa o quê? Causa várias erosões também no solo, tá bom? Então, o clima, ele é um dos aspectos aí das modificações das paisagens.
Um outro aspecto é o relevo, isso mesmo. O relevo é o nosso solo e existem vários tipos de solo, tá? Não estou falando do solo fértil que era para a planta, não, né? Eu estou falando dos tipos de solo como planície, que é esse solo aqui, que é um solo plano. Nós temos aqui um outro relevo, que é a depressão. Depressão, tá vendo? É um pouquinho alto, um pouquinho de subida a depressão, tá? Nós temos aqui um outro tipo de relevo, que é a colina, né? Então, a gente uma subidinha aqui. A montanha, outro tipo de relevo, tá? Cordilheira aqui. A serra, é também um outro tipo de relevo. Planalto, tá vendo que é um solo maior, é um outro tipo de relevo. Então, nós temos esses relevos aqui que faz parte da nossa natureza, do nosso ambiente, tá? E que também sofrem modificações. Nós vamos estudar detalhadamente sobre os tipos de relevo, tá? Nos próximos capítulos, tá bom? Então, o que eu quero informar para vocês aqui neste capítulo é que a nossa paisagem, ela sofre transformações também através dos tipos de relevo que tem. E aqui são nomes, né, dos nossos solos que têm inclinações, igual a montanha. Eu vou subir em uma montanha. Então, para eu subir nessa montanha, eu vou ter que caminhar, eu vou ter que andar sobre ela para me chegar até o topo da montanha. Então, é um solo que eu vou pisar e é considerado um relevo, que é um aspecto da transformação da nossa paisagem. E assim são os outros relevos também. Então, são modificações, tá? Que a natureza nos oferece essas modificações aqui. Um outro aspecto também que tem nas paisagens é a hidrografia, que são os oceanos, mares, rios e lagos, tá? Também sofrem transformações na nossa natureza. Então, hidrografia é relacionado à água correntes ou águas subterrâneas. Então, nós vimos aí 3 aspectos que faz parte da transformação das paisagens, que são clima, relevo e hidrografia. Bom, vamos continuar a leitura. As modificações nos lugares ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Isso quer dizer que pessoas que viveram no mesmo local em que vivemos hoje e até mesmo as pessoas que viveram em lugares diferentes também transformaram esses lugares. As pessoas transformaram os lugares por diversos motivos. Elas podem transformar o espaço para morar, viver, explorar, conhecer e etc. Entretanto, é preciso pensar se a forma como vamos modificar esse lugar vai prejudicar as pessoas ou a natureza. A modificação da paisagem local acontece por meio do trabalho, da tecnologia,
da cultura e da política. Bom, então nós vimos que existem paisagens que foram modificadas através de alguns aspectos da natureza. E agora nós vamos ver algumas modificações que o homem fez, né, na natureza, que o homem faz na natureza aí, através do seu trabalho, da tecnologia, que está muito avançada, tá? Através da cultura, que hoje nós temos várias paisagens aí culturais, através também da política, isso mesmo. Então tem muita gente aí querendo construir, tá? Utilizando aí um meio da política para ganhar dinheiro, exatamente. Vamos conhecer agora as paisagens modificadas pelo homem. Aqui eu tenho uma paisagem que foi sendo modificada aí pelo homem. Então aqui nós temos aqui nessa primeira imagem aqui um rio passando. Aqui nós temos aqui um verde que representa várias árvores, tá? Aqui nós temos algumas casas, né? E bastante verde mesmo, o rio passando. Aqui nessa imagem aqui do meio, a gente já vê mais casas construídas. E aqui a gente vê o que? Pouco verde, né? As árvores foram derrubadas aqui. Aqui também nós temos aqui uma área um pouco verde também, e aqui nós já temos uma ponte aqui no rio. Na terceira modificação aqui, ó, o homem já o que? Derrubou todas as árvores, já não tem árvore mais, já não tem verde mais, dos dois lados não existe verde mais. Aqui nós temos um rio passando aqui, né? Continua o rio passando e aqui ele fez um outro caminho aqui por cima, tá bom? Então aqui a gente tem uma paisagem que foi modificada pelo homem. Aqui nós temos outra imagem de uma paisagem que foi modificada pelo homem. Então aqui nós temos a primeira imagem aqui de várias plantações aqui, né, do verde mesmo, da natureza. Depois aqui nós já temos o que? Construção. Então o homem, ele desmatou toda a área verde aqui para construir sua casa. Aqui nós temos um trator e aqui, ó, ele já transformou toda aquela paisagem em uma paisagem da cidade, construindo o que? Prédios, casa, fábricas, né? Asfalto, carro. Então, a gente vê aqui uma paisagem que foi sendo modificada com o homem através do tempo. Bom, nós vimos aí que na natureza o homem fez várias transformações. Na nossa cidade Goiânia também foi feita uma transformação, que tudo aqui era mato. E aí, com o passar do tempo, o homem foi desmatando e foi construindo até virar essa metrópole grande que nós moramos. Vocês conhecem esse lugar aqui? Alguém já viu essa imagem aí? Essa imagem aqui é a imagem de um bandeirante, isso mesmo, lá no centro que fica esta imagem. Então, aqui nós temos uma imagem antiga, tá? Então, no comecinho, nós temos esta imagem aqui, que foi feita lá no centro de Goiânia, tá? Então, essa daqui é a Avenida Goiás. E aqui nós temos a Avenida Goiás, tá? Com esta imagem aqui do bandeirante. Nós chamamos aqui de Praça do Bandeirante, tá? Esta praça. Então, foi feita aí uma modificação através do tempo. Então, antigamente era assim e hoje ela é desta forma. A imagem dessa estátua aí, deste homem,
é um homem chamado Bartolomeu. Bartolomeu, ele veio lá de São Paulo com vários membros cumprir com uma expedição aqui em Goiás. E na nossa cidade de Goiânia, ele surpreendeu os índios querendo saber a origem do ouro e encheu uma batera. Então, o nome dessa vasilha que ele segura aqui na mão chama batera. Então, ele encheu essa batera de álcool e ateou fogo. E ele falou para os índios que aquilo era a água dele e que aquela água queimava. E se os índios não contassem aonde que estava o ouro, ele iria incendiar toda a água daquela aldeia. E com isso, os índios resolveram, levar o bandeirante até onde se extraía o ouro. Com isto, o bandeirante, ele levou muitos índios embora, transformando esses índios em escravos, e também foram assassinados vários índios, naquela época. Muita gente exalta, esse bandeirante porque ele descobriu as riquezas aqui do nosso Goiás. Outras pessoas já achou a atitude dele errada, pela maneira como ele agiu com os índios, tá bom? E ele foi apelidado aí por Anhanguera. Por isso que nós temos aí a Avenida Anhanguera, tá? É o apelido do Bartolomeu, esse bandeirante aí que fez muitas maldades no começo, Então, ele fez muita maldade aí com os índios para poder conquistar aí uma riqueza que é o ouro. Vamos continuar a leitura na página 27. O trabalho, por exemplo, faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Mas o trabalho também pode recuperar uma área degradada do meio ambiente. Também é possível a tecnologia transformar a paisagem local. Existem lugares em que não era possível fazer qualquer tipo de plantação. Através do uso da tecnologia para melhorar as condições do solo, em alguns deles já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo. A cultura dos diferentes grupos sociais é outro fator que faz com que as pessoas modifiquem as paisagens. Se pensarmos nos tipos de casa que os europeus trouxeram para o Brasil, poderemos observar que o jeito de eles encararem a vida passa para a forma como erguem suas construções. Isso quer dizer que a maneira de eles construírem é tentando fazer com que suas construções durem mais que a sua vida. Então, aqui nós temos algumas construções europeias, tá? Através do trabalho, também há mudanças nas nossas paisagens. Então, as pessoas utilizaram uma tecnologia mais avançada para o plantio. Então, aqui nós temos, um plantio onde as pessoas estão aqui com a mão na enxada, plantando, tá? E isso nas
fazendas aí pequenas, né, nas chácaras, a gente vê muito esse tipo de plantação. Então lá os agricultores e as pessoas que trabalham com a terra utilizam a enxada para plantar. Mas nós também temos as pessoas, né, que utilizam o trator arando ali a terra para a plantação. Então aqui já tem uma tecnologia mais avançada para o plantio. Continuando a leitura, se observarmos como os indígenas constroem suas casas, notaremos que o jeito de eles encararem a vida também passa para suas construções. Elas duram menos que a vida deles, porque, em geral, eles mudam de lugar depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e precisam fazer novas moradias. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está no entorno da aldeia porque precisam dela para sobreviver. A política influencia na transformação dos lugares porque os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem de um local. Então, aqui nós temos uma hidrelétrica. É importante saber que quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nele vivem. Aqui no texto está informando que os europeus trouxeram as suas moradias, o estilo das suas moradias aqui para o nosso Brasil. E muitas dessas moradias de antigamente, elas viraram uma moradia histórica. Por quê? Porque aconteceram várias coisas ali naquela moradia que fez parte aí da construção da nossa história. E a maneira, o tipo de moradia também que foi construído naquela época, eles deixaram como acervo para a humanidade. Os índios também têm as suas moradias aí diversificadas. Então, hoje tem muito índio que mora na cidade, tem os índios que moram em casas de tijolos, né, casas de alvenaria, e tem os índios aí que moram em ocas, tá? Antigamente, os índios eram como os nômades, então eles não fixavam no só lugar. Eles moravam em um determinado lugar, ficavam um tempo ali e, de repente, eles iam construir a sua oca em outro lugar. Até porque que com o tempo, aquela oca, ela vai o quê? Vai sendo destruída ali através das transformações da natureza, tá bom? Aqui eu tenho uma moradia indígena e aqui nós temos aqui vários índios, tá vendo que as vestimentas deles são vestimentas do nosso dia a dia, né, do nosso povo mesmo, do tradicional mesmo, tá? O índio de hoje. E aqui nós temos uma oca. Aqui um outro tipo de moradia indígena também, tá? Feita aqui com madeira. Aqui um outro tipo de moradia feita de palafita. Por quê? Porque nesse ambiente aqui chove-se bastante e com a chuva o rio ele enche,
tá? E aqui, ó, onde estão essas palafitas aqui, esses troncos de árvores, aqui fica cheio de água, tá? Então, por isso que essas casas são casas que nós chamamos feitas de palafitas e são casas indígenas, feitas de madeira e de palha. Com a tecnologia avançada, o homem, ele também faz o desmatamento ali no ambiente natural para construir as usinas hidrelétricas que geram o quê? Que gera a energia. Tem as vantagens da usina, mas também tem as desvantagens. O aspecto positivo é a produção de energia mais barata. O lado negativo são as consequências que essa construção traz para o nosso ambiente. Então, nós temos aí a questão do desmatamento, tá? Os impactos ambientais naquele lugar para a construção dessa hidrelétrica. Então, são impactos irreversíveis durante essa construção. Aqui nós temos a imagem de uma usina hidrelétrica e, infelizmente, os nossos políticos, eles querem construir mais e mais usinas hidrelétricas porque os políticos só pensam no dinheiro, tá? E essas usinas hidrelétricas acabam o quê? Acabam destruindo o habitat de vários animais. Então, daqui a alguns anos, nós não vamos ter várias espécies de animais aí na nossa natureza, nos nossos rios, devido às usinas hidrelétricas. Vocês irão responder às atividades das páginas 29 e 30, tá? A número 1, vocês irão escrever aí qual foi a técnica usada para levar essa transformação da natureza para sua modificação hoje no presente. Se eles utilizaram a técnica da cultura, se foi cultural, se foi política ou se foi tecnológica. Número 2, vocês irão ler e refletir. E número 3, vocês irão ilustrar aí as modificações feitas nessas paisagens aí. Já tá o antes, vocês irão desenhar o depois, cada um com a sua criatividade. Bom, terminamos então geografia. Eu vou deixar um link para vocês acessar para conhecer um pouquinho da história do Bandeirantes, tá? Um pouquinho da história deste homem que descobriu, né, o ouro aqui na nossa cidade e, como eu informei, algumas pessoas gostam dele por ele ter descoberto o ouro e ter feito aí várias modificações, trouxe, né, várias tecnologias aí para o nosso país, que avançou bastante a nossa cidade de Goiânia. Outras pessoas já não gostam dele pela maneira como ele conseguiu todo esse prestígio, tá bom? Acesse o link e assista a história do Bandeirantes, tá? Bom, próxima aula de produção de texto.